A surpreendente revelação do casamento tímido. A inocente noiva e seu amor secreto. Era uma manhã nublada em Santa Rosa, uma cidade que parecia ter parado no tempo. As ruas de paralelepípedos estavam cobertas de folhas secas e o cheiro de café fresco exalava de cada esquina. Mas algo estava prestes a acontecer. Clara, a noiva mais tímida da cidade, estava prestes a se casar com Diego, um homem respeitável, bem visto por todos. O que ninguém sabia era que por trás da sua serenidade, Clara guardava um segredo, ou melhor, um amor secreto que poderia mudar tudo. Toda Santa Rosa vibrava com a expectativa do grande dia. Os vizinhos falavam animadamente sobre os preparativos luxuosos, mas Clara mal conseguia aproveitar a alegria. A cada olhar ao espelho, o aperto no peito só aumentava. Aquelas roupinhas de noiva, tão lindas e delicadas, não conseguiam esconder a dor que se instalara em seu coração. O pensamento de Luan, seu ex-namorado que desaparecera sem deixar rastro, anos atrás. As páginas amareladas estavam cobertas de uma caligrafia delicada e cheia de emoção. Ela reconheceu a letra. Era de Luan. Em cada palavra, uma lembrança viva de seu relacionamento. Risos, promessas e segredos sussurrados sob as estrelas. Mas, à medida que lia, o diário revelava também uma terrível verdade sobre a cidade. Um trágico acontecimento que unia seus destinos de forma indescritível, e com isso, Clara sentiu um nó na garganta. Como havia tanta dor escondida sob o véu da normalidade. No dia anterior ao casamento, enquanto um vento frio soprava do norte, um barulho familiar ecoou por sua mente. A voz de Luan, suave como uma canção esquecida, parecia chamar por ela. E então, ele apareceu. Como um sussurro do passado, Luan surgiu na entrada da casa da família dela, suado e com olhares de desespero. Clara parou, o coração disparou como se tivesse pulado uma batida. Luan estava ali, a luz do dia moldando suas feições conhecidas, mas com um toque de tristeza que não há. Os olhares trocados falavam mais que palavras. Ele tinha voltado, mas a cidade estava mergulhada em segredos que Clara nunca imaginou. O que Luan Hebraído que a levou a sumir anos atrás? E qual o verdadeiro passado de Diego, o homem que estava prestes a se tornar seu marido? Cada pergunta ecoava em sua mente, criando um turbilhão de emoções. Clara estava dividida entre o amor tranquilo que prometia estabilidade e a paixão tumultuada que quase a fez perder o fôlego um dia. Com o dia do casamento se aproximando, a tensão aumentava e Clara se via em um dilema que parecia impossível de resolver. O que seria da sua vida se ela tomasse a decisão errada? O que era amor verdadeiro, afinal? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada, a respiração presa na garganta. Luan estava ali, seu coração disparado, como se estivesse tentando escapar. Clara, eu preciso falar com você, ele disse, sua voz tremendo. O olhar dele estava carregado de uma urgência que fez a mente dela girar. O casamento, o futuro com Diego, tudo parecia desmoronar em um único instante. Você não entende.
Luan insistiu, dando um passo à frente. Eu voltei porque algo aconteceu. Algo que precisa ser resolvido antes que seja tarde demais. O céu nublado parecer escurecer ainda mais, como um presságio. Clara olhou ao redor. A casa estava silenciosa, mas sua mãe poderia entrar a qualquer momento. Ou o pai, ou mesmo vizinhos curiosos. O que você quer dizer? Você simplesmente desapareceu e agora volta como se nada tivesse acontecido? Luan hesitou, mas os olhos dele eram firmes. A cidade, segredos que você nem imagina. O Diego, a história do que ocorreu anos atrás. Ele está no meio disso tudo. As palavras dele eram como um golpe no estômago. Dúvidas e medos começaram a surgir. Suas lembranças de Luan se misturando com a vida que havia tentado construir com Diego. E se eu não acreditar em você? E se for apenas mais uma história? Clara questionou, sua voz alta e instintivamente defensiva. Justo quando Luan estava prestes a responder, um grito rasgou o silêncio da manhã. Clara e Luan se viraram para ver uma mulher correndo pela rua, os cabelos desgrenhados, os olhos arregalados e cheios de terror, gritando algo que mal podiam entender. A vila! Eles voltaram! O fogo! O fogo! O pânico se espalhou rapidamente. Clara sentiu um frio na espinha, enquanto a mulher corria em direção à praça. O que estava acontecendo? A cidade, normalmente tranquila, agora estava em crise. A adrenalina a fez se mover. Vamos! Ela gritou para Luan, puxando pela mão. E juntos correram em direção ao centro da cidade. Ao chegarem, o que encontraram deixou Clara sem palavras. As chamas devoravam uma construção antiga, enquanto pessoas se aglomeravam, algumas chorando, outras tentando despejar água. Mas, de repente, Clara notou um rosto familiar na multidão. Diego! Ele estava de pé, uma expressão de horror em seu rosto, mas também algo mais. Responsabilidade? Choque! Luan apertou a mão de Clara, chamando sua atenção. É isso! É por isso que eu voltei! O que está acontecendo com ele pode mudar tudo. Clara olhou para Luan, revivendo o passado, aquela conexão que lembrava todos os sentimentos que tinha por ele. Mas o que era de verdade? A imagem de Diego agora manchada pelo caos. No dia do nosso casamento e um incêndio? Pensou Clara, o coração disparando novamente. Por que você tá aqui, Diego? Gritou, não conseguindo ignorar a necessidade de respostas. Ele a olhou, o rosto pálido e suado. Clara, eu não queria que você estivesse envolvida nisso. Ele respondeu, uma nota de desespero em sua voz. Mas antes que mais perguntas pudessem surgir, o céu se iluminou com uma explosão súbita. Clara virou o rosto. O cheiro de fumaça e solidão envolvia tudo. A cidade estava em chamas, mas havia algo ainda mais assustador. O olhar de Luan. Havia um peso em seu olhar que Clara não conseguia decifrar. Ele parecia saber algo. Precisamos sair daqui, Luan disse, puxando-a. Mas Clara hesitou. Não posso deixar Diego. O que ele sabe? Sua mente girava com incertezas. O que era real? O que estava escondido sob mentiras e segredos? Em um instante, a realidade parecia um sonho distorcido. E Clara estava no centro. Decisões a esperavam. E o que ela escolheria agora poderia transformar tudo o que conhecia. Mas com a cidade em chamas e segredos clamando por serem revelados, o que poderia acontecer a seguir? As chamas ardiam com uma intensidade desesperadora, o calor envolvendo Clara como um manto, enquanto ela olhava para Diego, agora à frente dela, tentando entender a confusão de sentimentos que a consumia.
O incêndio avassalador iluminava o rosto dele de maneira assustadora, revelando uma expressão de preocupação misturada com culpa. Clara, você precisa ir embora. Esse lugar não é seguro! Gritou Diego, a voz embargada, enquanto pessoas em pânico tentavam conter o fogo. Mas Clara estava paralisada, seu coração acelerando com tudo o que estava prestes a acontecer. Luan, ao seu lado, tinha um olhar tão perturbado quanto a cena diante deles. Você não pode confiar nele, ele exclamou, puxando-a para mais perto. As palavras de Luan pareciam ressoar nos ouvidos dela, como um eco de advertência. O que ele sabia que ela não sabia. Os gritos da multidão ecoavam, e o calor se tornava quase insuportável. Clara, por favor! Luan implorou, mas ela não conseguia desviar o olhar de Diego. Ele era o homem com quem estava prestes a se casar, a âncora em sua vida. Luan continuou, a frustração evidente em sua voz. Antes que Clara pudesse responder, um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés. Uma das paredes do prédio em chamas desmoronou, levantando uma nuvem de fumaça que os envolveu. Os gritos se tornaram ainda mais agudos, e Clara sentiu um pânico crescente. Precisamos sair! Luan gritou, puxando-a novamente, mas seus olhos rapidamente se dirigiram para Diego, que agora estava avançando em direção ao fogo. Diego! Não! Ela gritou, mas sua voz foi engolida pelo barulho. Ele se virou, uma expressão de desespero misturado com resolução. Eu consigo resolver isso, Clara. Confie em mim. Clara se debateu entre a lealdade a Diego e o instinto que lhe dizia que Luan tinha razão. No meio da confusão, Clara percebeu algo brilhando no chão próximo a Diego. Era um objeto metálico, reflexivo, que não deveria estar ali. E então, tudo aconteceu rapidamente. Luan se lançou na direção de Clara, empurrando-a para o lado, quando uma onda de choque e calor se espalhou, vinda da explosão que a cidade já temia. No instante em que Luan a protegeu, Clara viu Diego, uma sombra de dor e arrependimento, sendo afastado pelas chamas. Clara, ele começou, mas foi interrompido por um estrondo que a fez tremer. A fumaça se dissipou um pouco e, no meio da confusão, um grupo de pessoas correu em direção a Diego. Clara se virou, os olhos arregalados, assistindo o impossível acontecer. O mesmo objeto brilhante que ela havia visto em Diego era agora revelado. Uma chave antiga, com símbolos estranhos gravados, que ele segurava nas mãos. Não, não pode ser, Clara murmurou, enquanto a realidade começava a desmoronar ao seu redor. A cidade inteira tinha seus segredos, mas aquele objeto... Algo naquela chave parecia familiar. Uma horrível conexão se formou na mente dela, misturando tudo o que pensava saber sobre seu futuro, quebrando a linha entre amor e traição. Clara, você precisa saber. Há algo sobre mim que você não entende, Diego disse entre os gritos, enquanto tentava se libertar das mãos nervosas das pessoas que tentavam salvá-lo. A adrenalina a fez agir. Luan, precisamos descer, gritou, a mente em um turbilhão, querendo entender a explosão de informações que a cercava. Mas ao mesmo tempo, segredos e promessas poderiam ser desvelados nesta manhã de caos. Antes que algo mais pudesse acontecer, um novo grito rasgou o ar. Um caminhão de bombeiros chegava apressado, mas não eram só os bombeiros que Clara percebia. No fundo, algo mais sombrio se aproximava, como uma sombra que mais cedo ou mais tarde se revelaria. A cidade havia mudado para sempre, mas a batalha que Clara travava dentro de si era apenas o começo. Que ela escolheria a partir de agora e qual o verdadeiro custo dessa escolha?
As chamas ardiam com uma intensidade desesperadora, e Clara estava presa em um turbilhão de emoções. A fumaça a envolvia, e os gritos ecoavam em sua cabeça. Luan a puxou mais perto, o olhar fixo em Diego, que lutava para se manter de pé no meio da confusão. A partir do momento em que Luan a protegeu, tudo parecia mudar de repente. Então, o estrondo alto cortou o ar, e o chão sob seus pés tremeu mais uma vez. Clara olhou para trás e viu uma sombra se aproximando, uma figura encapuzada, surgindo do meio do fumo. O coração dela parou. A mulher se aproximou como se estivesse vindo de um pesadelo, e evidentemente tinha intenções perturbadoras. Ao se aproximar mais, o capuz se abaixou e Clara viu o rosto que mais temia. Helena, a irmã de Diego, que supostamente havia morrido no mesmo incêndio que todos na cidade falavam. Anos atrás. Você está viva? Clara perguntou, a voz tremendo de incredulidade. A cidade estava em um estado caótico, mas aquele momento congelou no tempo, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Todos pararam e se voltaram para a figura que agora se revelava. Sobrevivi, Clara, e voltei para corrigir um erro. A voz de Helena era fria, carregada de um ressentimento palpável. Esse lugar está infestado de mentiras. As pessoas em volta começaram a murmurar. A confusão batia como um tambor. As emoções se agitaram ainda mais, cada segundo pesando como chumbo. Diego olhou para a irmã, um misto de alívio e horror em seu olhar. O que você está fazendo aqui? Você não pode ficar. Helena sorriu de forma sombria. É tarde demais, Diego. O passado não pode ser apagado. O que faz com que você ache que pode continuar a viver como se nada tivesse acontecido? Todos aqui têm que saber a verdade. Aos poucos, os segredos começaram a vazar pela cidade em meio ao tumulto e às chamas. Clara sentiu que a terra sob seus pés estava se abrindo. O que você quer dizer? Que verdade? Ela não suportava mais segredos, não mais. Luan segurou sua mão, apertando-a levemente, mas o olhar no rosto dele era de expectativa, o temor. Ele sabia que algo estava por vir. Helena levantou a chave que Diego tinha e que ele segurava como um talismã. Essa chave, Diego, não representa nada além de uma sentença. O que vocês chamaram de segredos é uma maldição que se arrasta por gerações. Meu sacrifício foi em vão. O pânico na multidão crescia. Clara olhou para Luan e em seu olhar viu uma imensidão de perguntas não respondidas. Você sabia, não sabia? Perguntou a ele. A verdade que unia passado e presente pesava sobre todos ali. A cada palavra de Helena, Clara se sentia mais confusa. O que você quer? Perguntou Helena, sua voz abruptamente se transformando em um sussurro pressionado, mas ainda cheia de veneno. A cidade tem dívidas com o passado. E então, uma explosão. Um jorro de chamas iluminou o céu, jogando todos para o chão. O calor intenso queimava, e Clara sentiu que tudo desmoronava. Eu não irei deixar que você continue com a farsa. É hora de revelar quem realmente você é, Diego. A voz de Helena ecoou na confusão. Logo uma nuvem de fumaça encobriu tudo, e quando tudo se acalmou, Clara enxergou o olhar desesperado de Diego. Suas palavras estão presas na garganta. O que seria revelado? O que significava aquelas palavras sombrias? Clara percebeu que estava no meio de um incêndio, mas a real conflagração estava acontecendo dentro de seu coração. Tudo o que acreditava saber estava prestes a ser destruído nesse calor insuportável. O marido que escolhera, o amor que sentia por Luan, a própria cidade. Tudo agora parecia um labirinto de mentiras e cada passo se tornava mais incerto. O que mais poderia acontecer antes que a verdade finalmente viesse à tona?
As chamas ardiam com uma intensidade desesperadora, e Clara estava presa em um turbilhão de emoções. A fumaça a envolvia, e os gritos ecoavam em sua cabeça. Luan a puxou mais perto, o olhar fixo em Diego, que lutava para se manter de pé no meio da confusão. A partir do momento em que Luan a protegeu, tudo parecia mudar de repente. Então, Clara olhou para trás e viu uma sombra se aproximando, uma figura encapuzada surgindo do meio do fumo. O coração dela parou. A mulher se aproximou como se estivesse vindo de um pesadelo e, evidentemente, tinha intenções perturbadoras. Ao se aproximar mais, o capuz se abaixou e Clara viu o rosto que mais temia. Helena, a irmã de Diego, que supostamente havia morrido no mesmo incêndio que todos na cidade falavam anos atrás. Você está viva? Clara perguntou, a voz tremendo de incredulidade. A cidade estava em um estado caótico, mas aquele momento congelou no tempo, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Todos pararam e se voltaram para a figura que agora se revelava. Sobrevivi, Clara, e voltei para corrigir um erro. A voz de Helena era fria, carregada de um ressentimento palpável. Esse lugar está infestado de mentiras. As pessoas em volta começaram a murmurar. A confusão batia como um tambor. As emoções se agitaram ainda mais, cada segundo pesando como chumbo. Diego olhou para a irmã, um misto de alívio e horror em seu olhar. O que você está fazendo aqui? Você não pode ficar! Helena sorriu de forma sombria. É tarde demais, Diego. O passado não pode ser apagado. O que faz com que você ache que pode continuar a viver como se nada tivesse acontecido? Todos aqui têm que saber a verdade. Aos poucos, os segredos começaram a vazar pela cidade em meio ao tumulto e às chamas. Clara sentiu que a terra sob seus pés estava se abrindo. O que você quer dizer? Que verdade? Ela não suportava mais segredos. Não mais. Luan segurou sua mão, apertando-a levemente, mas o olhar no rosto dele era de expectativa e temor. Ele sabia que algo estava por vir. Helena levantou a chave que Diego tinha e que ele segurava como um talismã. Essa chave, Diego, não representa nada além de uma sentença. O que vocês chamaram de segredos é uma maldição que se arrasta por gerações. Meu sacrifício foi em vão. O pânico na multidão crescia. Clara olhou para Luan e em seu olhar viu uma imensidão de perguntas não respondidas. Você sabia, não sabia? Perguntou a ele. A verdade que unia passado e presente pesava sobre todos ali. A cada palavra de Helena, Clara se sentia mais confusa. O que você quer? Perguntou Helena, sua voz abruptamente se transformando em um sussurro pressionado, mas ainda cheia de veneno. A cidade tem dívidas com o passado. E então, uma explosão. Um jorro de chamas iluminou o céu, jogando todos para o chão. O calor intenso queimava e Clara sentiu que tudo desmoronava. Eu não irei deixar que você continue com a farsa. É hora de revelar quem realmente você é, Diego. A voz de Helena ecoou na confusão. Nesse instante, Diego hesitou, o rosto carregado de emoções. O que você está dizendo? Eu não... Ele gaguejou. Mas Helena apenas riu, um riso frio e sarcástico. Ah, Diego, pense bem. Você realmente achou que poderia ocultar isso por toda a sua vida? Clara olhou fixamente para ele. O medo tomou conta de seu peito.
O que você escondeu de mim? Sua voz saiu como um fio, enquanto ao seu redor tudo parecia um caos. Mas ela focou nos olhos de Diego, buscando respostas. De repente, Helena arrancou a chave das mãos de Diego e a segurou bem alto. Esta chave não é só um artefato, é o símbolo do nosso passado. E o destino desse incêndio foi você quem acendeu a chama. O mundo parou por um instante. O céu desabou sobre Clara. A ideia de que Diego, o homem que amava, poderia ter qualquer envolvimento com aquilo a desestabilizou. Não! Você está mentindo! Gritou ela, a voz transbordando dor e confusão. Mas mesmo assim, uma sombra de dúvida começou a se formar. Helena caminhou em direção à multidão, a chave brilhando como um sinalizador. Todos deveriam saber. Tudo o que aconteceu vai se repetir se vocês não pararem com os segredos. O que quer que houvesse de verdade em suas palavras parecia se materializar no ar. Clara sentiu um nó na garganta, a respiração curta. Ela se virou para Luan, buscando apoio. Mas ele estava tão chocado quanto ela. Clara, eu não sabia. Não sei de nada disso. Ele parecia angustiado, e a visão dele apenas aumentava sua confusão. Novamente, o chão tremeu com uma nova explosão, e as chamas se expandiram, devorando o que restava do passado de todos. A fumaça envolveu tudo, enquanto os rostos na multidão se transformavam em máscaras de medo e incredulidade. Clara percebeu que as revelações de Helena estavam apenas começando. E ali, em meio ao caos, Clara entendeu que ela estava prestes a fazer uma escolha monumental. A verdade poderia arruinar tudo ao seu redor, e ela teria que decidir se estava disposta a enfrentar isso ou se fugiria para longe da realidade que tentava proteger. O que mais estava escondido sob essa cidade aparentemente tranquila? E o que isso significaria para todos eles? As chamas ardiam com uma intensidade desesperadora e Clara estava presa. A fumaça a envolvia e os gritos ecoavam em sua cabeça. Luan puxou mais perto, o olhar fixo em Diego, que lutava para se manter de pé no meio da confusão. A partir do momento em que Luan a protegeu, tudo parecia mudar de repente. Então, um estrondo alto cortou o ar, e o chão sob seus pés tremeu mais uma vez. Clara olhou para trás e viu uma sombra se aproximando. Uma figura encapuzada surgindo do meio do fumo. O coração dela parou. A mulher se aproximou como se estivesse vindo de um pesadelo e, evidentemente, tinha intenções perturbadoras. Ao se aproximar mais, o capuz se abaixou. E Clara viu o rosto que mais temia. Helena, a irmã de Diego, que supostamente havia morrido no mesmo incêndio que todos na cidade falavam anos atrás. Você está viva? Clara perguntou, a voz tremendo de incredulidade. A cidade estava em um estado caótico, mas aquele momento congelou no tempo, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Todos pararam e se voltaram para a figura que agora sobrevivi, Clara, e voltei para corrigir um erro. A voz de Helena era fria, carregada de um ressentimento palpável. Esse lugar está infestado de mentiras. As pessoas em volta começaram a murmurar. A confusão batia como um tambor. As emoções se agitaram ainda mais, cada segundo pesando como chumbo. Diego olhou para a irmã, um misto de alívio e horror em seu olhar. O que você está fazendo aqui?
Você não pode ficar. Helena sorriu de forma sombria. É tarde demais, Diego. O passado não pode ser apagado. O que faz com que você ache que pode continuar a viver como se nada tivesse acontecido? Todos aqui têm que saber a verdade. Clara sentiu que a terra sob seus pés estava se abrindo. O que você quer dizer? Que verdade? Ela não suportava mais segredos. Não mais. Luan segurou sua mão, apertando-a levemente, mas o olhar no rosto dele era de expectativa e temor. Ele sabia que algo estava por vir. Helena levantou a chave que Diego tinha e que ele segurava como um talismã. Essa chave, Diego, não representa nada além de uma sentença. O que vocês chamaram de segredos é uma maldição que se arrasta por gerações. Meu sacrifício foi em vão. O pânico na multidão crescia. Clara olhou para Luan e em seu olhar viu uma imensidão de perguntas não respondidas. Você sabia, não sabia? Perguntou a ele. A verdade que unia passado e presente pesava sobre todos ali. A cada palavra de Helena, Clara se sentia mais confusa. O que você quer? Perguntou Helena, sua voz abruptamente se transformando em um sussurro pressionado, mas ainda cheia de veneno. A cidade tem dívidas com o passado. E então? Uma explosão. Um jorro de chamas iluminou o céu, jogando todos para o chão. O calor intenso queimava, e Clara sentiu que tudo desmoronava. Eu não irei deixar que você continue com a farsa. É hora de revelar quem realmente você é, Diego. A voz de Helena ecoou na confusão. Nesse instante, Diego hesitou, o rosto carregado de emoções. O que você está dizendo? Eu não... Ele gaguejou, mas Helena apenas riu. Um riso frio e sarcástico. Ah, Diego, pense bem. Você realmente achou que poderia ocultar isso por toda a sua vida? Então, como se o tempo tivesse parado, Clara viu tudo virando um borrão e, subitamente, algo estourou. Uma luz ofuscante começou a emanar da chave que Helena segurava. A cada segundo, a intensidade aumentava, como se uma energia... Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava prestes a acontecer? Helena virou a chave e uma onda de luz se espalhou como uma explosão de purpurina. Este é o legado da nossa família, Clara. O que você achou que era sonho se transformará em realidade. E você, mais do que ninguém, tem uma ligação direta com isso. A multidão ficou em silêncio atônito. Comigo? Clara não pôde deixar de questionar, confusa, enquanto Luan a envolvia em um abraço protetor. O que você quer dizer, Helena? Eu não entendo. Os olhos de Clara estavam arregalados, seu coração batendo forte. Uma reviravolta diante de uma revelação. E então, o que você vai fazer? Gritou Luan, a preocupação transparecendo em seu tom. Mas em sua mente, tudo parecia um emaranhado de incertezas. O que aquela revelação significava para sua vida, para seu futuro com Diego? E, principalmente, como ela poderia se libertar dessa maldição? O que estava por vir? A cidade estava mergulhada em chamas, e aos pés dela, um legado de tragédias e segredos implorava para sair à luz. Essa era a escolha que agora se apresentava a Clara, e a única certeza que tinha era de que nada seria como antes. O que ela decidisse poderia mudar tudo. Os olhares de todos estavam fixos nela, clamando por respostas que ela ainda não tinha. As chamas ardiam com uma intensidade desesperadora e Clara estava presa em um turbilhão de emoções. A fumaça a envolvia e os gritos ecoavam em sua cabeça. Luan a puxou mais perto, o olhar fixo em Diego, que lutava para se manter de pé no meio da confusão. A partir do momento em que Luan a protegeu, tudo parecia mudar de repente. Então, um estrondo alto cortou o ar,
e o chão sob seus pés tremeu mais uma vez. Clara olhou para trás e viu uma sombra se aproximando, uma figura encapuzada surgindo do meio do fumo. O coração dela parou. A mulher se aproximou como se estivesse vindo de um pesadelo e, evidentemente, tinha intenções perturbadoras. Ao se aproximar mais, o capuz se abaixou e Clara viu o rosto que mais temia. Helena, a irmã de Diego, que supostamente havia morrido no mesmo incêndio que todos na cidade falavam, anos atrás. Você está viva? Clara perguntou, a voz tremendo de incredulidade. A cidade estava em um estado caótico, mas aquele momento congelou no tempo, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Todos pararam e se voltaram para a figura que agora se revelava. Sobrevivi, Clara, e voltei para corrigir um erro. A voz de Helena era fria, carregada de um ressentimento palpável. Esse lugar está infestado de mentiras. As pessoas em volta começaram a murmurar. A confusão batia como um tambor. As emoções se agitaram ainda mais, cada segundo pesando como chumbo. Diego olhou para a irmã, um misto de alívio e horror em seu olhar. O que você está fazendo aqui? Você não pode ficar. Helena sorriu de forma sombria. É tarde demais, Diego. O passado não pode ser apagado. O que faz com que você ache que pode continuar a viver como se nada tivesse acontecido? Todos aqui têm que saber a verdade. Clara sentiu que a terra sob seus pés estava se abrindo. O que você quer dizer? Que verdade! Ela não suportava mais segredos, não mais! Luan segurou sua mão, apertando-a levemente, mas o olhar no rosto dele era de expectativa e temor. Ele sabia que algo estava por vir. Helena levantou a chave que Diego tinha e que ele segurava como um talismã. Essa chave, Diego, não representa nada além de uma sentença. O que vocês chamaram de segredos é uma maldição que se arrasta por gerações. Meu sacrifício foi em vão. E então tudo mudou. A chave brilhava intensamente e uma pressão estranha tomou conta do ar. Clara sentiu um frio na espinha, um pressentimento que a fez olhar temerosa para a chave. Um som ensurdecedor cortou o ar e, de repente, uma fenda se abriu no chão sob os pés de todos. Um turbilhão de fogo e fumaça começou a sair dela, como se o próprio chão estivesse vomitando dor. Clara, Luan, Diego gritou, mas tudo sucedia como em câmera lenta. Aquela fenda era muito mais do que um deslizamento de terra. Era um portal. Clara, sem saber o que fazer, ficou paralisada enquanto a fumaça a envolvia. Sentiu o calor em seu rosto e algo muito mais profundo, um chamado. Helena começou a rir, uma risada que perfurou a realidade ao redor. Vocês não podem escapar disso. O ciclo se cumprirá. E você, Clara, é parte disso. Parte do quê? Clara gritou horrorizada, enquanto a revoada de chamas se intensificava. Então, algo ainda mais chocante aconteceu. Um homem emergiu daquela fenda, seu rosto sujo de fuligem, mas os olhos brilhando com uma intensidade familiar. Era Luan. Não podia ser. Clara se viu atordoada, enquanto ele olhava diretamente para Helena. Não, você não pode. Você não pode fazer isso! A voz de Luan foi um grito de desespero, e antes que Clara pudesse entender o que estava acontecendo, a chave em mãos de Helena começou a pulsar como um coração. Com um movimento rápido, Helena girou a chave e um feixe de luz irrompeu do centro da fenda. A luz parecia consumir tudo ao seu redor. E Clara teve uma visão do passado. Luan
Helena e Diego, todos juntos, mas com uma expressão de terror em seus rostos, diante da mesma fenda. Clara tentava entender. Tentar desatar esse nó confuso que envolvia seus corações e suas existências. Você tem que escolher, Clara. O que vai fazer? Gritou Lua, estendendo a mão como se pudesse puxá-la para junto dele. Enquanto o caos aumentava, Clara estava entre o mundo que conhecia e este novo, mais escuro. Uma escolha, uma maldição, uma verdade escondida. O que ela realmente queria? Sua vida, suas promessas ou a verdade que parecia pronta para devorá-la? Ela olhou de um rosto ao outro, buscando o que valia a pena salvar. E nesse momento, quando as chamas pareciam engolir a cidade, Clara percebeu que a verdadeira batalha não era apenas entre a vida e a morte, mas entre a escolha de quem ela realmente era. A cidade a chamava, mas o que ela realmente tinha que perder? O que realmente havia acontecido anos atrás? E uma nova fenda se abriu em seu coração. O que a veracidade traria? As chamas ardiam e Clara sentiu calor em seu rosto, como se o mundo estivesse pegando fogo ao seu redor. O caos da multidão a cercava, mas tudo parecia distante. Os gritos, as pessoas correndo. Ela só conseguia focar em Helena, que agora revelava um lado sombrio que ela nunca imaginou. Você é herdeira da maldição, Clara, e não tem como fugir. A voz de Helena atravessava o ar, cortante e cheia de raiva. A verdade que ela acabou de desenterrar parecia capaz de engolir todos ali. Mas o que era essa maldição? Clara sentia a pressão aumentar, o nó na garganta que a fazia sufocar. E a cada segundo a escuridão se aproximava. Então, tudo aconteceu de novo. Um estrondo, um alvoroço. A fenda no chão emitiu um rugido ensurdecedor, como se a própria terra estivesse de luto. Clara não sabia o que era real, mas então o chão sob seus pés se abriu e a luz que emanava da chave de Helena ficou ainda mais intensa. Clara! A voz de Luan ecoou no tumulto. Mas era como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Ela sentiu seu coração bater descompassado, o medo a consumindo. Enquanto olhando para a fenda, seu olhar encontrou algo familiar. Algo que a fez gelar. No fundo da fenda, uma imagem se formou. Era uma cena do passado. Uma memória distante que nunca deveria ter sido desenterrada. Era uma noite escura. E Clara viu o que parecia ser uma festa. Boa música ao fundo. E entre os rostos, ela viu sua mãe. Mas algo estava muito errado. Ao lado dela estava o velho prefeito da cidade. O homem respeitado, rindo e brindando. De repente, ele a empurrou para um canto escuro. E Clara pôde vê-lo sussurrando palavras que nunca seriam esquecidas. Vamos manter isso entre nós. A cidade precisa de nós. De repente, algo dentro de Clara estourou. Toda essa ligação entre sua mãe, a cidade e a família dela. Os segredos que ela nunca tinha entendido. As chamas pareciam deixar tudo mais claro. E Helena, com a chave, tinha uma conexão que ninguém poderia suspeitar. Você não sabe o que está dizendo, gritou Diego, deixando de lado a confusão da situação. Essa não é a verdade. Mas nesse momento, uma luz ofuscante rompeu da fenda e iluminou toda a praça. Clara teve que se proteger dos olhos e quando a luz se dissipou, um novo silêncio caiu sobre a multidão. Todos estavam em choque, inclusive Luan e Diego. O que foi essa luz? E então ela olhou mais de perto e viu. E ali, entre as chamas e a fumaça, surgiu uma figura que fez seu coração parar. Era Luan,
mas não como ela o conhecia. Ele não estava suado e desesperado. Estava resplandecente, cercado por uma aura de luz dourada. Eu sou parte do que aconteceu, Clara. Parte do legado que nem você, nem eu entendemos. Ele olhou para ela com intensidade, e a revelação a atingiu como um soco no estômago. Luan, parte do legado? O que você está dizendo, Luan? O que aconteceu? O desespero a consumia, e as palavras saíam com dificuldade. A verdade sob o véu da cidade despedaçava sua vida inteira. O que mais trazer lembretes do passado invadiram suas memórias. Eu fui escolhido, Clara. Uma vez, assim como você, a maldição passou por mim. A cidade me precisou, e agora você será a chave para tudo isso acabar de vez. Ele falava com convicção, mas Clara já estava confusa demais. E de repente a pressão do ar mudou. A luz dourada se intensificou, e Clara sentiu o calor da chave de Helena contra sua pele. Mexeu com o que não devia, Helena, gritou Luan, sua voz poderosa. As chamas começaram a dançar freneticamente em resposta à palavra dele. Tudo estava desmoronando. Agora estava clara a ligação entre eles. Os segredos de sua mãe, a cidade infestada de mentiras e a identidade verdadeira de Luan. Mas o que isso significava para ela? E por que Luan parecia diferente? A fenda se abriu mais, e Clara percebeu que eles estavam prestes a mergulhar em um abismo de descobertas. O que mais estava escondido sob a superfície da cidade? O que havia acontecido realmente no passado? O que significava ser escolhida? As chamas e a fumaça se espalhavam, ecoando o dilema dentro dela. Mas agora, a pergunta mais importante reverberava em sua mente. Ela estava pronta para enfrentar a verdade? As chamas ardiam e Clara estava paralisada, sem saber se deveria se aproximar ou se afastar. A luz dourada parecia hipnotizá-la, mas o caos ao redor gritava para que ela não ficasse ali. O calor intenso fazia seu coração acelerar, e a tensão pairava no ar, como um fio prestes a estourar. Luan, o que você quer dizer com ser parte do legado? Sua voz tremia, misturando confusão e medo. A multidão ao redor delas também parecia estar em uma espécie de transe. Todos esperando a próxima revelação. Ei, não escute ele! Helena gritou, tentando desviar a atenção. Mas Clara sentiu que as palavras de Luan cortavam o espaço de uma forma que a fúria de Helena não poderia apagar. Se a maldição é real, então o que você é para mim? O que isso significa para nós? O nó na garganta de Clara se apertou ao ver a conexão entre eles quebrando, enquanto a verdade se tornava uma linha tênue em suas vidas. E naquele instante de tensão, tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do chão e Clara foi arremessada para trás. Junto com Luan, o calor das chamas a envolveu novamente, mas de repente o foco se intensificou. Uma sombra, como a própria noite, começou a emergir por trás das chamas, aninhando-se nas reviravoltas de seus sentimentos e revelações. Clara! A voz de Luan havia mudado. Não era mais um grito de urgência ou desespero, era um pedido, um chamado. Ele estava prestes a se aproximar, quando algo cortou o ar com uma risada sinistra. A figura encapuzada se revelou, e o rosto de Clara se contraiu em horror. Era sua mãe, mas não a mãe amorosa que conhecia. Era como se ela tivesse ressurgido de um pesadelo. O sorriso sombrio dela cortou a tensão no ar. Surpresa, minha querida! Você achou que eu tinha morrido, não é? Mas eu estava muito ocupada.
fazendo o que era necessário. Aquelas palavras ressoaram como uma sentença de morte. Todos na multidão se calaram, como se um feitiço tivesse cruzado o local. A revelação era profunda e dolorosa. Por que sua mãe estava ali? O que ela tinha a ver com a cidade e a maldição? Você não pode estar aqui. Clara balbuciou, os olhos se enchendo de lágrimas. O choque a deixou paralisada. A imagem de sua mãe a assombrava. Agora era uma estranha envolta em trevas. Mãe, você está viva? Luan questionou, enquanto a atmosfera ao redor deles parecia chacoalhar. Ele estava tão abalado quanto Clara. Sim, querida. E você precisa entender o que vem a seguir, ela disse, com uma voz calma, mas com um eco de autoridade. A maldição foi um erro que eu cometi. Agora, você é a única capaz de corrigir isso. O que você escolher definirá não só o seu destino, mas o de toda a cidade. Clara estava paralisada. A conexão que seu coração sentia ao olhar para Luan se despedaçou a cada palavra que sua mãe falava. O que, afinal, ela realmente sabia sobre sua linhagem? Por que um erro a tornava o alvo? Helena, em um canto, rosnava de raiva. Você não vai enganar mais ninguém. Chega de segredos. Esse lugar nunca teve paz. O clima estava tenso, como se aquela luta estivesse prestes a explodir em chamas de uma forma que eles não poderiam prever. Voando acima do caos e do medo, Clara finalmente se deu conta do seu papel. Ela poderia escolher ignorar tudo e viver a vida que sempre planejou com Diego. Ou poderia mergulhar no desconhecido e descobrir quem realmente era. Mas quando sua mãe estendeu a mão, Clara sentiu um pingo de esperança misturado ao medo. A escolha estava agora em suas mãos, e a cidade sofria a cada segundo que ela hesitasse. Havia uma linha separando amor e traição, e no meio do incêndio, Clara se viu em um dilema que poderia transformar tudo. O que ela deveria fazer agora? A pergunta ecoava em sua mente, assim como as chamas que dançavam ao redor. A verdade estava prestes a surgir, mas a coragem necessária para enfrentá-la era uma chama que ardecia lá dentro. Você, Clara, é a única que pode quebrar a maldição, insistiu a mãe, enquanto o fogo dançava ao redor deles. A presença dela, antes confortante, agora era uma sombra que a seguia. Não! Não! Clara gritou, o desespero transbordando. O calor das chamas não era nada comparado ao que começava a arder dentro dela. Era como se sua vida tivesse sido um teatro. E a verdade agora estava desludando tudo. Luan, ao seu lado, estava tão chocado quanto ela. Clara, você precisa decidir. Essa é a hora. Ele estendia a mão, intensamente focado nela, como se acreditasse que juntos poderiam vencer o destino. Mas sua mãe, a figura que sempre admirou, agora parecia tão distante. Você me enganou! Clara vociferou, lágrimas escorregando por seu rosto. Precisava saber a verdade! O choque a fez tremer, mas ao olhar para Luan, algo dentro dela começou a se acender. O amor que ela tinha por ele era real, e ele estava ali, lutando ao seu lado. Era um momento de clareza, um chamado à ação. Helena, com raiva, gritou ordens. Calem a boca! Você não protegerá a cidade com suas mentiras! O calor aumentava, e uma onda de adrenalina percorreu todas as veias de Clara. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ela precisava ser corajosa. Eu não sou a herdeira de nada, eu sou eu, apenas eu.
Clara se virou para sua mãe, a determinação ressoando em sua voz. Vou acabar com isso, por você e por mim. E num impulso, ela se aproximou da fenda, o brilho da chave em mãos de Helena, piscando como um farol. O que você fará agora? É sua decisão. A mãe de Clara rebateu, mas havia uma pontada de orgulho em sua voz. Vou enfrentar isso de frente, Clara declarou, puxando Luan para perto. Sem hesitar, ela agarrou a chave e gritou: Chega de segredos! É hora de revelar a verdade! No instante em que a chave tocou o chão, um brilho ofuscante surgiu. Uma onda de luz desceu sobre a cidade, absorvendo as chamas e dissipando a fumaça. A conexão mágica que Clara havia ativado trouxe consigo um poder inesperado. Segredos e mentiras começaram a vazar do solo. As revelações de todos aqueles anos agora seriam expostas. A cidade, parecida com um teatro em chamas, se transformou em um reino de luz. Clara olhou para a multidão, vislumbrando esperança nos rostos das pessoas. Elas estavam prestes a despertar para a verdade. Estamos juntos nisso! Gritou Clara, um grito que fez os corações na multidão baterem mais forte. A figura de sua mãe, ainda cercada pela luz, agora parecia mais serena. Faça o que achar certo, Clara. Ela murmurou, e essa frase ecoou como um sussurro de amor. Clara percebeu que, embora estivesse envolta em segredos, a verdade poderia finalmente trazer a paz para a cidade. Mas, ao dar o próximo passo, o solo começou a tremer novamente. Clara se voltou e viu Helena lutando contra a onda de poder. Você não pode acabar com isso! Clara gritou, a determinação pulsando em suas veias. O caos convergindo em um só propósito. E então tudo ficou em silêncio. Uma luz radiante encheu a praça, e as sombras começaram a se dissipar. Clara sentiu um alívio profundo invadindo seu coração. Mas quando a luz finalmente se assentou, a cidade ainda estava de pé. Mas o futuro? O futuro era um mistério. Clara e Luan se entreolharam, os corações ardendo, prontos para enfrentar o que viesse. E agora? Luan perguntou, a expectativa nos olhos. Nós descobriremos, respondeu Clara com um sorriso, a mão em sua boca. Enquanto caminhavam juntos, passos firmes na nova jornada, a história deles apenas começava. Mas o eco da cidade ainda ressoava e as perguntas continuavam a pairar no ar. Essa era apenas a primeira página de uma nova história. O que mais seria revelado? O que significaria ser a esperança? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoie o nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Você está pronto para a próxima aventura?